Se a gente conhece a geometria do problema e como a força é aplicada, como é que você deve imaginar a trajetória da partícula? Como é o movimento dela nesse campo magnético uniforme? Como o vetor força ele é sempre perpendicular ao vetor velocidade, o movimento dessa partícula vai ser circular, com a força magnética apontando para o centro da trajetória. Olha só, essa partícula quando entra na presença do campo, ela acaba descrevendo uma trajetória circular e sai para o outro lado aqui. Ou seja, a força magnética que aparece aponta sempre perpendicular à velocidade e para o interior do círculo, né? Para o centro do círculo, desculpa. Olha só. Fazendo com que a partícula descreva um movimento circular. O que é interessante é que essa força magnética ela não muda o módulo da velocidade, ela muda apenas a direção e o sentido do vetor. E se ela não muda o módulo da velocidade, ela não realiza trabalho sobre o objeto. Ela não muda a energia do objeto. Ela muda só a direção e o sentido do movimento. Então, desenhando de maneira estática agora, se você usar a regra da mão direita, por exemplo, para essa partícula que tem uma velocidade para essa direção, um campo magnético que está entrando na folha, nessa posição a força magnética vai apontar para cá. Ela vai desviar a trajetória da partícula e em cada ponto que você aplicar a regra da mão direita, você vai descobrir que a força sempre vai apontar para o centro dessa trajetória circular. Com essas informações fornecidas aqui, a gente consegue calcular o raio da trajetória. Porque se a gente lembrar da segunda lei de Newton, a força resultante sobre a partícula é igual a massa vezes a aceleração dela. A força resultante é a força magnética, cujo módulo é QVB seno θ. A massa é a massa da partícula aí, sei lá o que é isso aí. Por se tratar de um movimento circular e uniforme, ou seja, o módulo da velocidade não muda, só muda a direção e sentido, a única aceleração que essa partícula tem é a aceleração centrípeta, que pode ser calculado como o módulo da velocidade ao quadrado sobre o raio. Aqui a gente pode cortar uma velocidade com uma velocidade. O ângulo entre a força e a velocidade é sempre 90 graus aqui, né? Então a gente pode escrever o raio da trajetória como sendo massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo. É possível também a gente calcular a velocidade angular da partícula. Essa velocidade tangencial ela pode ser escrita como velocidade angular vezes o raio. E se eu isolar a velocidade aqui na fórmula de cima, substituir ela aqui, eu vou encontrar essa resposta. Carga vezes campo dividido pela massa. Lembrando que a unidade da velocidade angular é radianos por segundo. Então você sabe quantas voltas esse camarada dá a cada segundo. E se você quer agora descobrir o período de movimento, né, que é o tempo para esse camarada dar uma volta, você pode usar a definição de velocidade, que é a distância por tempo, e a distância em cima do círculo é 2π vezes o raio. E o tempo para dar uma volta justamente é o período que eu quero descobrir. E de novo, isolando a velocidade aqui nessa fórmula e substituindo aqui embaixo, o período é igual a 2π vezes a massa, dividido por Q vezes B. E você percebe que tanto a frequência quanto o período, eles não dependem da velocidade da partícula, nem do raio da trajetória. Só vão depender da própria partícula, né, massa e carga, e do campo aplicado ali. É um resultado curioso e bastante explorado nos laboratórios de física para acelerar partículas. Vamos simular aqui o movimento da minha partícula no plano 3D. Se eu der play na minha animação, minha partícula vai fazer um movimento circular, dessa maneira aí no plano, porque tem um campo magnético que eu vou mostrar aqui. Pronto. Está aí meu campo magnético, aqui as linhas saindo da tela, né? Vamos diminuir a densidade do campo, ou seja, diminuir a quantidade de linhas. Meu raio vai ficando maior. É isso aqui que eu tenho. O que é interessante aqui? O interessante é que se eu der uma velocidade y para essa partícula, ela vai começar a fazer um movimento em espiral. Porque conforme ela apresenta o movimento circular no plano xy, ela também caminha com uma velocidade de 0,09 no eixo z. Esse é o famoso movimento helicoidal. Isso acontece quando o ângulo entre a velocidade e o campo não é exatamente 90 graus, é alguma coisa entre 0 e 90 graus. Então a gente tem uma projeção da velocidade no eixo z. Bom,
Num campo magnético não uniforme, onde as linhas não são paralelas, você tem um outro comportamento. A partícula vai descrever a minha espiral, mas dependendo do formato do campo, pode ser que você consiga aprisionar essa partícula no campo, olha só, por causa da direção e do sentido da força magnética mudando o tempo todo. O nome desse fenômeno é garrafa magnética. Isso acontece o tempo todo ao redor da Terra. O campo magnético da Terra ele é completamente deformado pelo vento solar. O vento solar são partículas que o Sol emite muito velozes e elas são defletidas pelo campo magnético da Terra para longe. O campo magnético da Terra protege a superfície da chegada do vento solar. E em algumas regiões ao redor da Terra, essas partículas ficam aprisionadas. Essas regiões são conhecidas como cinturão de Van Allen. Os astronautas em órbita da Terra, eles entram e saem dessas regiões o tempo todo. Em alguns ventos solares mais intensos, pode ser que partículas acabam atingindo essas regiões de polos, onde o campo é mais intenso, elas acabam ganhando mais energia e elas, espiralando, atingem a atmosfera e excitam o ar atmosférico que emite luz. Essa luz aí é chamada de aurora. A aurora boreal se acontece no Polo Norte e a aurora austral se acontece no Polo Sul. E elas acontecem nas regiões de polos, que é onde o campo magnético é mais intenso. Muitos planetas apresentam auroras, principalmente aqueles em que o campo magnético é muito intenso, como os gigantes gasosos. Esse aqui é Saturno. Vamos terminar a aula com 2 exercícios básicos de aplicações aqui. O próton se move numa órbita circular de raio 14 centímetros em um campo magnético uniforme de intensidade 0,35 Tesla. Encontre a velocidade do próton, considere o campo perpendicular à velocidade. Então, ângulo de 90 graus entre eles aqui, beleza? Então, item A, a gente sabe que a trajetória vai ser circular, a gente sabe como determinar o raio da órbita, isolando a velocidade, eu tenho. E se eu resolver essa conta, eu vou ter 4,7 vezes 10 a sexta metros por segundo, velocidades altíssimas para as partículas elementares, né? E a pergunta B é muito boa, né? O que muda se, ao invés de um próton, for um elétron? Mantendo a velocidade e o campo os mesmos do item A. A carga do elétron é a mesma carga do próton, mas a massa é bem diferente. A massa do elétron é bem menor do que a massa do próton, o que me resultar uma velocidade de movimento do elétron muito maior do que a velocidade do próton. O próton ele tem muito mais inércia do que o elétron. Movimentar um próton é muito mais difícil que movimentar um elétron. Além disso, o sentido da trajetória também ia mudar, né? Se a gente coloca uma carga de mais 2 positiva, né? Mais 2 vezes 10 a menos 16 Coulomb, e joga nesse campo que está saindo do papel, eu vou ter esse movimento. A força magnética aponta nessa direção. Mas se eu mudo aqui a minha carga, se eu coloco uma carga negativa e lanço de novo o camarada, olha só, ele se move na outra direção, porque agora a força mudou de sentido. Mas a gente mudou também a massa. A gente colocou uma partícula com uma massa bem menor. Eu devia mudar a potência de 10 aqui também, mas eu não consigo, beleza? E quando começa o problema, olha só, o raio da trajetória é muito mais curto. Porque a força magnética consegue alterar a trajetória desse cara de uma maneira muito mais fácil. Essa animação aqui ilustra esse exercício. Com a diferença que o que está entrando aqui é uma carga positiva. E aqui no exemplo a gente está falando de elétron, beleza? O elétron ele faria essa trajetória aqui, ó, e sairia para cá. Mas sem crise. Elétrons são acelerados a partir do repouso por uma diferença de potencial de 350 volts. Essa região aqui estabelece uma diferença de potencial de 350 volts. A gente sabe a diferença de energia daqui até aqui que o elétron tem para acelerar. E a gente sabe calcular essa quantidade de energia. Beleza. Depois que eles aceleram, eles entram numa região de campo magnético uniforme, perpendicular à velocidade, e o raio da trajetória vai ser de 7,5 cm. Então, deixa eu desenhar aqui o raio. Sei lá, pegar aqui, até aqui, é o raio da trajetória. Tá ficando feio meu desenho. Primeiro, qual é o módulo do campo magnético? Qual é a velocidade angular dos elétrons? E como um pico de tensão no momento da aceleração dos elétrons altera a frequência angular. Será que altera? Ou seja, se isso aqui mudar para 400 volts, o tempo que leva para ele andar meia circunferência, por exemplo, é alterado?
Bom, vamos fazer a conta. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos calcular a velocidade com que o elétron chega na região de campo. E para isso a gente vai usar considerações com relação à energia. Por quê? A energia cinética que o elétron vai ganhar é igual à energia potencial que vai diminuir. Essa energia potencial que diminui é transformada em energia cinética e o elétron tem movimento. Então desse lado eu tenho a massa do elétron, velocidade ao quadrado sobre 2. E desse lado aqui eu vou usar a definição de variação de potencial, que é a variação de energia potencial dividido pela carga do sujeito. Então aqui eu pego a carga do sujeito e multiplico pela diferença de potencial. Substituindo os valores eu vou ter isso aqui, que quando eu resolvo eu vou ter uma velocidade para o elétron de 1,11 vezes 10 a sétima metros por segundo. Agora a gente pode usar a equação que a gente viu do raio para descobrir a intensidade do campo. Isolando o campo aqui e substituindo os valores, a gente vai ter 8,4. Isso aqui me dá 8,4 vezes 10 a menos 4 Tesla. O item B, para descobrir a velocidade angular, eu preciso lembrar que a velocidade linear é a angular vezes o raio. E substituindo tudo que eu tenho, eu vou descobrir que a velocidade angular é de 1,5 vezes 10 a oitava radianos por segundo. Ou seja, o elétron ele completa um círculo 24 milhões de vezes por segundo. Olha que bacana. E o item C é o seguinte: se existir um pico de tensão e a tensão, por exemplo, aumente bastante, isso vai impactar na velocidade do elétron, velocidade de entrada do elétron, essa velocidade vai aumentar. Porém, fazendo substituições aqui, ó, você descobre que ômega não depende da velocidade. Ou seja, a velocidade angular se mantém a mesma, independente de como você acelera esse elétron lá fora, como a gente já tinha discutido anteriormente. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula introdutória do assunto. Esse capítulo ele se estende ainda um pouco mais. Então, bons estudos e até a próxima aula.